Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Paz. E como esse é o primeiro trabalho do mês, na quinta-feira, então nós damos uma pausa no nosso módulo de palestras sobre o livro Fonte Viva, de Emmanuel, e falamos hoje sobre o livro do mês, definido pela nossa diretoria de doutrina. E o livro é A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Iven Ramos. A prece inicial e final será feita pelo Sérgio Soares. A vibração do passe será feita por mim, Henrique Lepski. A vibração da água pelo Abel Alpendre. Então que nesse instante nós já possamos ir nos sintonizando junto a Jesus, junto a toda essa espiritualidade amiga, essa equipe de educadores, médicos, religiosos, que já se encontram no nosso salão e que já nos envolvem em todo o carinho, em todo o amor, vinda da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, e que nós assim possamos ter os corações e mentes abertas para recebermos todos os lenitivos da noite de hoje. Então que a paz do Mestre Jesus possa abençoar a todos nós e abençoar o nosso trabalho. Divino amigo Jesus, que nos convidaste na noite de hoje aqui estarmos à vossa mesa, todos juntos como irmãos, nos envolva com a vossa paz, com a vossa luz, com a vossa serenidade, com o vosso amor, a fim de que recolhemos em nossa consciência os ensinamentos que aqui serão trazidos na noite de hoje. Ao mesmo tempo, peçamos que envolva a nossa querida Iven, que trará as lições de hoje, preparadas com muito amor, com muita dedicação, comprometimento. Que esses ensinamentos rebatam em nossos corações como um lenitivo, mas acima de tudo como um novo rumo às nossas vidas. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós iremos conversar a respeito do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Antes de discorrer a palestra, geralmente nós lemos duas mensagens que estão correlacionadas com o assunto da palestra. O primeiro é um trecho do Evangelho, do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Progressão dos mundos, pelo Espírito Santo Agostinho. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Segunda mensagem, também psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada como Visão dos Espaços. Vastidões de beleza intraduzível, fulgurações entre cósmicos flagelos, ideações de fúlgidos castelos, onde mora a beleza indefinível, ansiedades trágicas, supremas,
na formação das grandes nebulosas. Transbutruciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas. Focos de potentíssima atração. As moléculas e átomos dispersos nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos. Luminosas esteiras de cometas, formosos em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas, emergindo das cósmicas camadas. Meteoros celestes, deslumbrantes, nas excelsas alturas transcendentes, onde vibram os sóis incandescentes, asteroides e estrelas fulgurantes, intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e percebo, grandiosidades do qual não concebo, nos apogeus das hiperesias. E, sobretudo, emanam das esferas os equilíbrios das imensidades, o eterno canto de sublimidades, clarões de luzes nas atmosferas, sobre todas as coisas assombrosas, fluidos e criações de pensamentos. Todas as maravilhas e portentos, há uma luz entre as luzes mais radiosas. É o clarão poderoso, indestrutível, que vem das profundezas do passado. A luz de Deus, a força do incriado, na exteriorização do indescritível. Bom, hoje nós iremos comentar um pouquinho a respeito do nosso livro do mês, que é A Caminho da Luz, que ele foi psicografado no ano de 1938 e está mais atual do que nunca, né? Pois o planeta Terra, ele caminha de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, o estudo dessa obra, ele é muito importante, não só para nós, os espíritas, mas todas as pessoas que gostariam de entender um pouquinho mais sobre a história da civilização da humanidade, sobre a ótica espiritual. Acredito que a maioria de nós aqui, na nossa época de escola ou em enciclopédias, nós já tivemos contatos com a história da civilização, mas sempre sobre a ótica material. E fica dentro de nós um indagamento. O porquê daquelas coisas terem acontecido, tantas guerras, tantas omissões, tantas dificuldades, e prova que todos nós atravessamos. E chega Emmanuel e elucida as nossas dúvidas através da ótica espiritual de todos esses fatos e acontecimentos da civilização. Não só aqui, mas do mundo. Esse livro, ele discorre muitas histórias, como construções celulares, os primeiros habitantes da Terra, as raças adâmicas, os exilados de Capela, civilização egípcia, romana e indiana. E também ele traz uma análise sobre os aspectos dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, que são eles: Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e a evolução espiritual de todos os seres. Então, Emmanuel, ele dá um enfoque nas almas, não nas pessoas em si, mas nas almas, pois nós somos espíritos encarnados. E quando você pensa nessa obra e você analisa que todos nós já passamos por diversas civilizações, diversos povos, já falamos diversas línguas, já estivemos em muitos lugares, em muitos continentes, e quando encarnamos, devido ao véu do esquecimento, todo esse conhecimento e essa bagagem que nós trazemos enquanto espírito é momentaneamente esquecido. Mas o que é mais importante durante essa travessia? Todos nós aqui somos viajores do tempo. Passamos por todas essas situações, muitas delas superadas, e fomos adquirindo conhecimento para a expansão e melhoria de nosso espírito. Então, nós ficamos não surpresos, mas cientes de que a finalidade das nossas encarnações é a experiência espiritual que vale. Muitas vezes, quando nós estamos aqui,
nós nos perdemos ou nos desviamos temporariamente do nosso caminho. As ilusões são muitas, vêm nos visitar com frequência. Materialismo, cargo, poder, dinheiro, essas coisas podem ludibriar momentaneamente a nossa visão espiritual. E esse livro ele vem como um lembrete para que nós não nos esqueçamos que nós não estamos aqui apenas nesta encarnação, mas que nós viemos aqui como espíritos eternos para engrandecer o nosso espírito. Tudo que nós fazemos pode parecer uma célula muito mínima de contribuição para o nosso entorno, ou até mesmo para nós mesmos. Mas qualquer esforço que nós façamos em direção à nossa própria evolução e à evolução do coletivo, nós estamos colaborando, enquanto espíritos, nessa jornada evolutiva, para que possamos cada vez mais compreender a lei do amor. Esse livro, ele dá um enfoque muito grande nesta lei do amor e do quanto nós estamos abaixo dessa lei. Pois a vinda de Jesus para o planeta Terra também foi muito bem elaborada. Ele discorre no primeiro capítulo que existia uma equipe de espíritos que são considerados naquela escala espírita, que muitos de nós já conhecemos, espíritos puros e perfeitos, onde Cristo ele era apenas um dos integrantes dessa equipe. Eles se reuniram na equipe espiritual. Geralmente, essas reuniões elas são feitas quando algo de suma importância precisa ser conversado, precisa ser analisado, e decisões precisam ser tomadas para o orbe terrestre. Uma dessas pautas dessas reuniões foi a vinda de Jesus Cristo para o planeta Terra. Então, imaginem todo o planejamento prévio que teve. Muitos dizem que foram até centenas de anos de planejamento para que pudéssemos trazer o Cristo para o orbe terrestre. Uma vez que o Cristo veio para o planeta Terra, ele sabia, e por conta de todo esse planejamento, ele traria um código moral universal para todo o planeta Terra. Tanto que, mesmo após 2025 anos, o nosso calendário ele é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Não foi uma tarefa fácil, mas ele renovou, através das suas ideias, da sua disciplina e do seu amor, que cobre muito pecados, trazendo esse código moral para o planeta Terra, para a nossa evolução e referência, para que todos nós pudéssemos, em todos os momentos da nossa encarnação, recorrer a esses ensinamentos. Mahatma Gandhi, ele era hindu, ele não era cristão. A importância da passagem de Jesus Cristo pela Terra foi tão importante para a humanidade que até mesmo ele disse que se queimassem todos os livros no planeta Terra e sobrasse só o Sermão da Montanha, o mundo não estaria perdido. Cristo foi um dos missionários que passou pela Terra. Deixou aqui para nós um legado muito importante para os cristãos ou até mesmo para aquelas pessoas que são admiradoras do trabalho dele como Gandhi. E não só ele, mas também outros espíritos se reúnem a essa equipe espiritual para decidir coisas importantes antes de virem para o planeta Terra. Um exemplo é o físico Albert Einstein. Ele já tinha a teoria da relatividade enquanto espírito, pois não existia escola nenhuma na Terra que poderia nos ensinar essa teoria. Ele aprendeu na espiritualidade, junto desses espíritos, e ele trouxe para o planeta Terra, e até hoje nós colhemos frutos de todo o conhecimento que ele trouxe para nós. Então, a ideia é, nós evoluímos enquanto espírito. Nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. E o que cabe a nós fazer, nós precisamos fazer bem feito, porque ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Nós não somos espíritos puros. Muitos de nós aqui estamos numa encarnação planejada, mas esses espíritos, eles são espíritos missionários. Eles trazem com eles o cunho que seja espiritual, material, para que nós possamos evoluir.
eles ensinam a todos nós e eles trazem esse conhecimento para que o coletivo possa se beneficiar. E através desse benefício, a humanidade também vai evoluindo. Outro capítulo também, no segundo capítulo, é muito comentado que tudo tem uma ordem, até onde a gente parece perceber apenas o caos. Tudo tem uma ordem, tudo tem um motivo para acontecer. Até mesmo aqueles fatos aleatórios em que a civilização parece ter se corrompido, nós temos o nosso livre-arbítrio e nós sabemos até onde nós podemos ir. Mesmo que esse livre-arbítrio seja limitado, nós temos o poder de escolha em muitas situações. As nossas encarnações, de certa forma, elas são planejadas. E nós pudemos vir até aqui e opinar até em algumas provas ou expiações que nós poderíamos passar. Mas podemos também desviar desse caminho ou optar passar por outros tipos de situações depois que chegamos e mergulhamos no corpo físico. Então, o que acontece? Nós estamos jogados? Ou Deus criou o universo e Ele tirou férias? Ele simplesmente fica assistindo, esperando uma oportunidade que nós vamos errar para Ele poder vir e dar uma lição para nós? Não é bem assim que acontece. No individual, nós sempre temos um anjo guardião, que ele nos tutela durante toda a nossa encarnação. Esses espíritos, eles se ligaram a nós antes do nosso próprio nascimento, e eles possuem um conhecimento e uma bagagem espiritual não tão mais elevada, mas um conhecimento superior ao nosso, para que eles possam nos assistir nos momentos em que nós precisamos recorrer a eles. Então, eles se comprometem a nos tutelar durante toda uma encarnação, dure ela o tempo que durar. E, pensando não só individualmente, mas coletivamente, se nós temos esse grupo de espíritos que se reúnem fora do planeta Terra, no nosso orbe terrestre, para desenvolverem benefícios, pensarem opções para a nossa evolução, e cuidam de nós paulatinamente, noite e dia, tudo está debaixo da tutela de Deus. Nós somos supervisionados e somos tutelados em tudo que nos acontece. O nosso livre-arbítrio, ele é respeitado, mas quantas e quantas vezes, antes de nos desviar da rota, nós recebemos avisos, muitas vezes sutis, porque não vem num letreiro, muito perceptível aos nossos sentidos, mas esses avisos, eles aparecem de forma sutis no nosso caminho, seja um amigo, seja um colega, seja um fato que impeça que nós executamos aquela ação naquele momento, mas o tempo todo nós estamos sendo cuidados. Até mesmo aqueles que não têm ciência, que existe uma lei superior de amor que cuida de todos nós e que tem misericórdia das nossas falhas e dos nossos erros, sempre nos provendo oportunidade para que possamos não só sanar os erros do passado, mas procurar uma melhor maneira de seguir em frente, dentro das nossas limitações e dentro do conhecimento que nós possuímos. Então, tudo que acontece no nosso planeta tem começo, tem meio e tem fim. Esses espíritos que tutelam e que tomam essas decisões coletivas, eles possuem um grau de conhecimento que nós não temos nem dimensão. E eles possuem também, não só junto do conhecimento e da sabedoria, mas um amor pelos povos que aqui habitam. Porque se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus, com certeza nenhum de nós estaríamos mais aqui. Ele perdoa as nossas falhas, os nossos erros, mas Ele não quer que nós venhamos aqui para passar férias. Todos nós temos um compromisso perante a Deus. Todos nós sabemos quais são as responsabilidades que nos cercam e os pontos que precisam ser trabalhados para essa melhoria. Ele não cobra e não exige que nós mudemos do dia para a noite, mas Ele sempre nos lembra que Ele, como Pai Supremo e também como o governador do planeta Terra, que é Jesus Cristo, que nós viemos aqui para nos lapidar,
para aprender e para ajudar as pessoas que estão no nosso entorno a melhorar também, pois precisamos um dos outros. Aquilo que talvez não seja a minha dificuldade, pode ser a dificuldade do meu irmão. É aí que nós entramos com a caridade. Caridade que não precisa ser apenas material, mas pode ser moral, que é muito importante para nós espíritas. Então, é muito importante que a gente pense nesses aspectos da misericórdia divina, para que encha os nossos corações de esperança e fé no futuro, e nas belezas que nos aguarda conforme vamos realizando o aperfeiçoamento de nossa alma. Essa é uma mensagem profundamente consoladora do Espiritismo, motivo pelo qual ele também é conhecido como o Consolador Prometido. A mensagem central do livro, A Caminho da Luz, revela que estamos em uma viagem, e ninguém aqui é morador ou tem um endereço fixo. Somos viajores que passamos por diversas regiões e, à medida que caminhamos nessa estrada, nos aperfeiçoamos, pois o nosso objetivo principal é o aprimoramento espiritual. Então, que fique um alerta para que nós não nos percamos nas coisas que são momentâneas, transitórias, e lembremos a cada dia que a bagagem que levaremos daqui também será levada não só para a espiritualidade, mas nas sucessivas encarnações que nós viemos a ocupar no futuro. Então, que nós transformemos o nosso mundo em um mundo melhor, para nós mesmos habitarmos e também para aqueles que estão ao nosso redor. Lembrando sempre que a semente do bem, ela já foi plantada no nosso coração antes mesmo de nascermos. E a nossa consciência nos leva sempre a seguir o caminho do amor, do perdão e da paz que o Cristo ensinou a todos nós. Tenham todos uma boa noite. Nesse instante, então, já com o nosso salão, todo ele nessa harmonia, vamos descruzando os braços, descruzando as pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, nessa postura de recepção de todas essas energias benfazejas, que já se fazem presentes no nosso salão, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, todas essas equipes de médicos, educadores e religiosos que nesse instante se congregam nesse trabalho mútuo de ajuda para cada um de nós. E assim os médiuns já vão se colocando nessa postura de captação das energias do mais alto, dessas energias que já foram adroadamente preparadas no dia de hoje, que vão de encontro às necessidades espirituais, físicas, psíquicas e emocionais de cada um. E é nesse clima de harmonia e de paz que nós assim damos início à terapêutica do passe, aonde mentalizamos o nosso centro de força coronário no topo da nossa cabeça, trabalhando toda a recepção da energia do mais alto, também vindo a energia agora trabalhando o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, onde ali toda a equipe dos psiquistas trabalham intensamente a nossa casa mental, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade do nosso pensar, direcionando o nosso pensar a um pensar mais positivo, otimista, abrindo assim os nossos olhos espirituais para a realidade da vida, para as oportunidades de crescimento que a vida nos oferece, que esta encarnação nos oferece. E essa energia vai descendo
e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde todo o nosso aparelho respiratório nesse instante vai sendo trabalhado, a nossa respiração vai ficando mais amena, vai ficando mais tranquila, assim como também as nossas cordas vocais vão sendo trabalhadas, aonde a nossa faculdade, essa faculdade da fala, tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual, possa sim ser trabalhada, que tenhamos boas palavras, palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de amor. E essa energia desce e vai até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde todo o nosso campo emocional nesse instante é trabalhado, é equilibrado pelas equipes dos religiosos. Os sentimentos ali são sentimentos de amor, sentimentos de paz, sentimentos de perdão e auto-perdão que vão sendo trabalhados e vamos sentindo o nosso peito se tornar mais leve e mais tranquilo. E essa luz vai descendo ao centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, onde todo o nosso aparelho gastrointestinal vai sendo trabalhado nesse instante, célula a célula, trazendo assim o equilíbrio para essa região tão importante do nosso corpo físico. E essa energia é direcionada ao centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde ali as equipes dos imunologistas, da doutora Mitsue, vão trabalhando todo o nosso sistema de defesa, tanto orgânico quanto físico. E essa energia vai descendo até o centro de força genésico, na altura do baixo ventre, onde as equipes dos urologistas, ginecologistas, coordenados pela doutora Carmen Braga, vão ali trabalhando intensamente todo o nosso aparelho genésico, reequilibrando, assim como também trabalhando as nossas forças co-criadoras, direcionando elas para o bem, para o bom e para o belo. E essa energia vai sendo direcionada agora ao centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde todo o nosso sistema ósseo vai sendo trabalhado por essa equipe de ortopedistas ligadas ao mentor chinês, junto ao Hospital Alvorada, que vai fortalecendo todos os nossos membros inferiores, membros superiores, coluna vertebral, ligamentos, cartilagens, vai trabalhando intensamente em cada um de nós estas regiões. E assim toda essa energia nos envolve, nos harmoniza por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos agora, aproveitando essas energias benfazejas e mentalizando os nossos lares em harmonia, em paz, em tranquilidade, em serenidade, com essa luz divina a tocar as nossas casas e a envolver a todo o nosso lar, assim como também envolvendo os nossos locais de trabalho, nesse clima de harmonia, nesse clima de paz, nesse clima de bem-querência, de cooperação. E se porventura nós estamos à procura de uma recolocação profissional, que possamos nesse instante nos ligarmos ao Dr. Juarez, ao Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Campos Vergal, que fortaleça a nossa confiança, as nossas capacidades, nesse momento que é um momento transitório, e que nós possamos também retirarmos as lições necessárias deste momento para o nosso progresso enquanto espíritos imortais que somos. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vibrando intensamente nos nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que necessita daquela ajuda,
que necessita dessa energia positiva, de amor, de paz, mentalizando também os nomes colocados nas urnas dos desencarnados, recebendo toda aquela energia positiva, de amor e de paz, àqueles que nos antecederam, de retorno à verdadeira vida, à vida espiritual, que possam assim receber toda essa energia de amor e de bem-querência. E retornando agora o nosso pensamento ao nosso salão, já reabastecidos, reharmonizados, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse pensamento em gratidão ao Mestre amigo, por mais uma vez estarmos aqui, por recebermos todas essas bênçãos de luz, de paz, esse refazimento energético. Agradecemos a Jesus e pedimos a esse Mestre amigo que possa, na noite de hoje, nos ajudar a fortalecer o sentimento da fé, o sentimento da esperança, o sentimento da perseverança em cada um de nós, em nossos corações, para que possamos seguirmos nessa jornada com passos firmes, lado a lado a Jesus, na prática constante do seu Evangelho de luz. Fortaleça, Mestre amigo, a nossa fé, a nossa esperança e, acima de tudo, também a nossa perseverança de continuarmos junto de Ti, seguindo os Seus passos de luz. E agora, dando continuidade ao trabalho da noite de hoje, vamos acompanhar o nosso amigo Abel, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Vamos então dando continuidade, mantendo esta mesma sintonia que se criou no momento da palestra, no momento agora das vibrações, onde vamos sentindo esta paz interior, sentindo quanto recebemos aqui, e vamos auxiliando também nas nossas mentalizações junto à natureza, essa natureza que irradia saúde, que irradia alegria, que irradia otimismo, vitalidade, em direção a todos nós, que está sempre pronta a nos servir, que possamos mentalizar um quadro da natureza, que mais nos sintamos próximos, sensibilizados em nossa alma, mentalizando o sol, mentalizando as árvores, os pássaros, mentalizando um lindo jardim florido, um lindo amanhecer com sol, o entardecer, uma cachoeira com as suas águas puras e cristalinas, fluindo em direção a todos os ambientes, nutrindo toda a terra. E assim, com toda esta mentalização, nós vamos nos unindo a essas equipes amigas de biólogos, químicos, botânicos, índios e pretos velhos, que se reúnem para transformar esta energia, todos esses ambientes que proporcionam essa energia vitalizadora e transformam numa medicação, numa fluidificação medicamentosa, que é depositada neste momento em nossos vasilhames, cada um recebendo o medicamento que mais necessita. E assim também vamos direcionando esta fluidificação a todos aqueles que nos acompanham à distância, aqueles que aqui não puderam estar, os nossos irmãos que estão neste momento nos hospitais, nas enfermarias, nas emergências,
nas clínicas de reabilitação, nas clínicas de repouso, também os nossos irmãos em situação de rua. Essas equipes queridas vão direcionando a cada um o lenitivo que revigora as forças físicas, psíquicas, emocionais. E assim, se lembrarmos neste momento de alguém que passa por alguma necessidade, que possamos também mentalizá-lo bem, com saúde, ingerindo também esta água, para que possa sentir todo esse auxílio de fortalecimento ao seu físico e às suas necessidades. E para nós, ao longo da semana, possamos, ao ingerir a nossa água, fazermos acompanhar de uma prece de gratidão ao Criador, a Jesus, a essa equipe espiritual que tanto nos acolhe, nos auxilia todas as semanas. Que assim seja. Diante de tanto que recebemos na noite de hoje, energias de paz, de harmonia, de equilíbrio, de fortalecimento, pelas palavras ditas pela nossa querida Iven, que servem de direcionamento para todos nós, é justo e necessário agradecermos. Pois então que elevemos o nosso pensamento um tanto mais, em agradecimento a Jesus, a esses mentores amigos, aos nossos próprios mentores, a todos que estiveram na noite de hoje junto a nós. Que essas energias então perdurem durante toda essa semana, para que aqui possamos estar na próxima semana, juntos, como irmãos que somos, como uma grande família que somos. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. E o nosso recado final é sempre aquele pedido que a gente faz, aquele lembrete da prática do Evangelho no lar, esse momento que é nosso também, na nossa casa, aonde nós guardamos ali durante a semana um dia específico, num horário específico, no máximo 30 minutos, aonde nós nos reunimos na nossa casa e ali lemos um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos algumas ponderações, considerações e depois vibramos pela nossa casa, vibramos pelo nosso lar, vibramos por nós, né? Porque quando nós temos um lar harmonizado, quando nós estamos harmonizados, isso então reflete positivamente em nós, na nossa família, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho e na nossa sociedade como um todo. Principalmente nos dias de hoje, que passamos pela famosa transição planetária, onde nós estamos saindo de um estágio evolutivo, indo para um superior, mas toda transição, toda reforma gera barulho, gera incômodo, e então é necessário, para que todos nós tenhamos paz, firmeza em seguirmos o Evangelho de Jesus, ter essa prática semanal, assim como nós temos aqui no nosso salão, todas as semanas, na nossa casa também. Nesse período de 30 minutos no máximo, um dia da semana, num horário específico, para que a gente possa se reabastecer dessas boas energias que Jesus e os nossos mentores sempre trazem para nós. Um excelente final de semana a todos, nos vemos semana que vem, muita paz e que Jesus abençoe a cada um. Amor em Jesus.